Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja, os irmãos que estão nos ouvindo, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre. É Ele que viemos adorar nesta noite. É a Ele que viemos prestar culto. Aquele que merece toda a honra e toda a glória. Bendito é o nome de Jesus. Ó amado, você que está nos acompanhando nas lives, você que nos ouve nesta noite, quero convidar você a abrir o seu coração para juntos nós cultuarmos aquele que tem nos sustentado, tem nos amparado nesse momento tão difícil que o mundo está vivendo, que nossa cidade está vivendo. Amigos estão sendo ceifados, pessoas estão partindo, para que Deus nos agracie com seu consolo, com seu amparo, com a sua proteção. Por isso eu quero convidar você nessa noite a convidar a sua família. Não é outro tempo a não ser o tempo de adoração, querido. Não há outro tempo para nós a não ser o tempo de nos prostrar diante daquele que tem poder para mudar qualquer situação, diante daquele que tem poder para parar qualquer vírus, qualquer enfermidades. Por isso, convide aí a sua família. Tira esse momento para juntos. Desligue os outros programas. Não deixa ninguém tirar a sua atenção. Traga a sua família para perto de você. Vamos dedicar esse momento a Deus, que tem olhado para nós e tem agido com tanto amor e com tanta misericórdia. Querido, se você está aí, é porque Deus te sustentou. Se você está com a sua família aí, é porque Deus te guardou. Eu quero te convidar a curvar a sua fronte. Você pode ficar sentado como você está, mas vamos adorar o Senhor. Adorar o Senhor com as nossas orações e dizer: Pai, Tu és bendito, Senhor. Tu és bendito eternamente. Não há um Deus maior do que o Senhor. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o princípio e Tu és o fim. É o Senhor quem sustenta o mundo, Senhor, na palma das suas mãos. É o Senhor que guarda os seus filhos. É o Senhor que protege os seus filhos. É o Senhor que livra os seus filhos de todas as mazelas, de toda dor, de toda a tristeza. Espírito Consolador, visita, Senhor, esse coração, Senhor, que nesse momento às vezes perdeu uma pessoa amada e está aflito, está, Senhor, triste. Que o Senhor possa tocar nesse coração nessa noite, trazer consolo, porque só o Senhor é o nosso Consolador. Sustenta a tua casa, sustenta a tua igreja, Pai. Sustenta os teus filhos, porque até a nossa adoração, Senhor, ela precisa ser movida pelo Teu Espírito, porque sem Ele nada somos. Por isso nós nos curvamos diante do Senhor. Por isso, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, para pedir a Sua graça nessa noite sobre as nossas vidas, porque Tu és o Deus que sonda a intenção do coração do homem.
Que o Senhor possa repreender toda ação, toda manifestação do inimigo, Senhor, que tentar tirar a atenção dos seus filhos nesse momento de adoração. Nós somos gratos ao Senhor pelos milagres do Senhor nesta noite. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez e vai fazer na vida da tua igreja e dos teus filhos. Em nome de Cristo Jesus, receba a nossa adoração, nosso louvor e nossa gratidão, Pai. Amém, amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Convide a sua família, acompanhe as canções. Vamos adorar junto ao Senhor. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se
do Senhor, porque é dele, tudo é para ele. E nós agradecemos ao Senhor por todo o livramento que ele tem dado para nossas vidas e por todas as bênçãos, porque em meio de tantas coisas incertas, ele é Deus sobre nossas vidas. E nós louvamos ao Senhor. Não despreze
não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, Sabe de tudo. Ele me mandou falar e vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar, enxugue essa luta logo. Vai passar, tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que quer acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se entregue, é o amor de Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, Ele me mandou falar e vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo da sua alma.
Glória a Deus. Que a graça e a paz vos multiplique no pleno conhecimento de Deus em Jesus Cristo. Amém? Estamos que estar sempre firme nas promessas do Senhor. Firme, firme. A todo tempo, seja firme, firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Foi na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nessa luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Eu agradeço essa grandiosa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse é o momento único. Precisamos estar cada dia mais firmes nas promessas de Jesus, porque ela é a única certeza que nós vamos vencer e vamos viver uma eternidade com Cristo. Eu quero, em nome de Cristo Jesus, eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia. Agora a gente não fala mais abrir a Bíblia, porque a maioria das pessoas estão acessando no seu celular. Eu quero compartilhar um texto magnífico, como todos são, registrado no livro de Lucas. Lucas capítulo 13. Um texto muitíssimo conhecido. Lucas capítulo 13. Eu quero ler a partir do verso 10. Vamos ler até o versículo 17. O texto sagrado diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga, ou numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos,
ela endireitando-se imediatamente, dava glórias a Deus. E o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito isso, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos e glorificava os feitos de Jesus. Glória a Deus. Texto lindo, né? Querido, eu quero trazer alguns entendimentos e um conhecimento a respeito desse texto, não só focando diretamente na cura extraordinária de Jesus a essa mulher, mas trazer uma compreensão mais ampla do ministério de Jesus. E eu quero convidar você a aprender um pouco com Jesus nesta noite, porque todos os milagres de Jesus, todas as manifestações de Jesus, não foi só para trazer benefício às pessoas, trazer alívio às suas dores, curas, libertação, salvação, mas também foi para ensinar os seus discípulos e assim também nos ensinar. Então presta atenção, o escritor desse livro, chamado Lucas, é o único evangelista que registra esse fato. Nem Mateus, nem Marcos, nem João registra, só Lucas registra. Lucas é o único gentil que também escreveu um livro que está neste livro sagrado. E por ele ser médico, ele narra com detalhe todos os seus escritos, porque Lucas não conviveu com Jesus e muito pouco com seus apóstolos. Mas Lucas foi um incansável pesquisador, e ele narra os fatos de milagres, de cura de enfermidade, com detalhes extraordinários, que nós devemos prestar atenção. Nós aprendemos nesse texto que nem todas as enfermidades é para a medicina tratar. Guarda isso no seu coração. Lucas traz um detalhe importante. Ele diz que havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Veja aqui o texto, no versículo 10, diz que Jesus estava em uma das sinagogas, e pelo que nós percebemos no texto, talvez essa seja a última pregação de Jesus em uma sinagoga. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente percebe a partir do verso 14 que houve um desentendimento, houve um conflito entre Jesus e o chefe daquela sinagoga. Irmãos, os chefes das sinagogas, eles eram as pessoas responsáveis pela sinagoga, eram eles que autorizavam os rabi, os mestres, a ministrar a palavra, a ensinar a palavra naquele lugar. Jesus não era um fariseu, Jesus também não era um escriba, mas por causa da sua sabedoria, por causa do seu conhecimento, da sua capacidade de interpretação e a sua oratória, que era tremenda, todas as vezes que ele chegava numa sinagoga, davam para ele uma oportunidade. E Jesus era conhecido também como um mestre, como um rabi. No versículo 10, diz assim:
e ensinava Jesus no sábado, numa sinagoga. Veja como Lucas é detalhista no que ele diz. Porque, irmãos, é no sábado que os judeus se reuniam nas sinagogas. Até hoje eles fazem isso, para aprender, para estudar a Torá, que nós conhecemos como Pentateucos, que é os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles tinham esses livros como base da sua fé. Por isso eles estudavam o ano inteiro esses livros. E quando eles chegam no sábado, eles pegam um mestre, um rabi, que tira uma porção desses livros. Então eles adoram a Deus estudando a porção desses livros sagrados. As sinagogas, elas surgiram pós-cativeiro babilônico, quando Esdras reconstrói juntamente com Neemias Jerusalém, Israel. E as sinagogas, irmãos, eram construídas para auxiliar o templo principal, que estava em Jerusalém. Só havia um templo, havia várias sinagogas, mas só havia um templo que ficava em Jerusalém. E essas sinagogas se espalharam por todas as partes naquela época. Por quê? Bastava uma reunião de 10 famílias judaicas para que eles montassem uma sinagoga. É até parecido com as igrejas em células hoje. Tem uma igreja central e dezenas de células. Então eles trabalhavam com essa perspectiva. E havia alguns critérios para a construção da sinagoga. E um deles, irmãos, é que a porta principal da sinagoga, ela tinha que ser virado para Jerusalém. A sinagoga era diferente dos templos, porque a sinagoga, elas recebiam toda a comunidade judaica, tanto homens como mulheres, como crianças. Havia algumas separações nessas sinagogas. Havia um pátio principal, como aqui a nossa igreja. Do lado esquerdo havia uma outra separação, do lado direito uma outra separação, e na frente uma outra separação. Os homens ficavam no centro, as mulheres e as crianças ficavam do lado e na frente, porque a bimar, a tribuna, o púlpito, como nós conhecemos aqui no nosso país, ele ficava no centro da sinagoga. Por que no centro? Porque no centro o mestre, o rabi, tinha como interagir com todas as pessoas que estavam ali ouvindo. Ele conseguia olhar nos olhos das pessoas, assim também as pessoas conseguiam olhar em seus olhos, e aí eles interagiam a palavra santa do Deus Jeová que eles adoravam, que nós também adoramos. A sinagoga também tinha uma coisa, ela servia também como escola para as crianças. Quando não estava havendo culto, as crianças estudavam na sinagoga. E a palavra de Deus nos mostra que havia nessa sinagoga onde Jesus estava ensinando, ministrando a palavra, uma mulher possessa, uma mulher com espírito de enfermidade há 18 anos. Vamos analisar um pouco aqui, irmãos. Jesus começou o seu ministério com 30 anos, sim ou não? 30 anos. 18 anos atrás, Jesus estava fazendo 12 anos de idade. 12 anos. Para um menino judeu, era uma data importantíssima. Era uma data desejada, sonhada por aquele adolescente. Porque 12 anos de idade, um judeu, um adolescente judeu, já se torna maior de idade. Diferente aqui do Brasil, onde a partir de 18 anos, mulheres 21 anos, lá 12 anos a criança já se tornava maior de idade, já se tornam até hoje maior de idade. E na época de Jesus, eles tinham a grande oportunidade sonhada e desejada por ele, de fazer o primeiro sacrifício ao Deus que eles adoravam, ao Deus vivo de Israel. Então, criava-se essa expectativa na família de Jesus, assim como em Jesus. Irmãos, isso é tão interessante,
Quando você vai olhar Israel hoje, você vai ver criança, nós chamamos aqui de criança, lá ele chama de adulto, adolescentes de 12 anos de idade, já pilotando aviões, caças no exército de Israel. Porque lá, uma criança, um adolescente com 12 anos de idade, ele já tem a responsabilidade de um adulto. Ele já faz as coisas que todos os adultos fazem com as mesmas responsabilidades. E é interessante que quando termina essa festa, onde Jesus é apresentado, e nós conhecemos a história, levam Jesus para apresentar Jesus. Jesus deveria sacrificar lá um carneiro, um cordeiro, mas a Bíblia mostra que Jesus sacrifica lá um pombo, porque nós pensamos e nós entendemos que é porque Jesus talvez não tinha um poder aquisitivo, como talvez as outras famílias, e que oferecia às vezes carneiro, ovelhas, bois, no seu primeiro sacrifício. Jesus ofereceu, a família de Jesus ofereceu uma pomba no sacrifício. Mas acontece uma coisa tremenda e que nós conhecemos. Quando José e Maria, depois do sacrifício, depois de apresentar Jesus no templo, eles voltam, só que Jesus fica para trás. E eles não percebem que Jesus ficou para trás. A gente tem uma explicação para isso. O que se entende é que naquela época as caravanas eram divididas em duas partes, as mulheres de um lado e os homens de outros. Eram caravanas separadas e eram milhares e milhares de pessoas, era multidão de pessoas que participavam das festas, que nessa época, quando Jesus foi apresentado, era a festa da Páscoa. Jesus foi apresentado no último dia da Páscoa. Então o que se entende é que José ia na caravana dos homens e de repente ele olha, não vê Jesus do lado dele, então ele imagina, Jesus deve estar com Maria, sua mãe. E Maria olha, não vê Jesus e pensa, Jesus deve estar com José na outra caravana. Mas quando eles chegam à noite e eles percebem que Jesus não estava lá, não tinha ido de volta com eles, eles ficam desesperados, então eles voltam para Jerusalém, e isso acontece em 3 dias. Mas aí acontece uma coisa tremenda. Quando eles chegam em Jerusalém, quando eles chegam no templo, eles encontram Jesus exatamente aonde eles deixaram Jesus no templo. Só que Jesus estava rodeado de mestres, de doutores, e eles estavam fazendo pergunta para Jesus sobre os Pentateucos, sobre os profetas, e Jesus respondiam aquelas perguntas, e Jesus perguntavam para eles, e eles ficavam confusos com tanta sabedoria, e eles diziam, de onde vem tanta sabedoria nesse menino? Quando Maria e José chegam e encontram Jesus no templo, eles abordam Jesus e ele diz, filho, o que aconteceu? Por que você fez isso conosco? Nós estávamos preocupados, já faz 3 dias que nós estamos procurando você. Aí Jesus dá uma palavra que eu quero que você guarde na sua mente, porque essa foi a primeira manifestação do Filho de Deus verbalmente, para que todo o mundo soubesse que ele era Filho de Deus. Ele ora para os seus pais e ele disse, vocês não sabem que eu tenho que tratar dos negócios da casa do meu pai? Maria sabia disso, porque Maria guardava esse entendimento no coração de quem Jesus era verdadeiramente. Agora observe, irmãos, que quando nós começamos a estudar os atos, as atitudes, as manifestações do inimigo, nós percebemos que depois desse momento, depois de Jesus ter completado 12 anos de idade, ter se manifestado como o enviado de Deus, como o Filho de Deus, houve uma grande avalanche de manifestações demoníacas, de enfermidade, de tudo quanto é tipo de mazelas. Tudo isso um investimento do mundo das trevas para tentar minar o ministério de Jesus. E aquela filha de Abraão foi uma das pessoas atingidas. Agora veja que no versículo 12, agora, quando Jesus, irmãos,
com 12 anos, até Jesus completar 30 anos, para começar o seu ministério. Quantos anos dá? Jesus se apresentou com 12 anos. Jesus estava ministrando para aquela mulher, ele já estava com mais de 30 anos. Então, 18 anos. Quando você estuda a Bíblia Sagrada, você não vê manifestações de Jesus nesse período, depois de 12 anos até 30 anos, quando ele se manifesta com o seu ministério. Essa mulher, esses 18 anos, a Bíblia mostra que ela estava sendo atormentada por demônios. Se você olhar as participações de Satanás no Antigo Testamento, você vai perceber que não havia grandes manifestações, pelo menos de maneira escandalosa. Havia algumas manifestações, por exemplo, houve uma grande manifestação de Satanás lá no Éden, com Adão e Eva. Houve manifestações de Satanás com Jó, nós conhecemos a história, com Saul, até influenciando Davi. Havia manifestações de Satanás no Antigo Testamento. Só que tem um detalhe: não havia expulsão de demônio no Antigo Testamento. Saul, quando era atormentado por espíritos malignos, as pessoas diziam assim: eu conheço um jovem que toca muito bem, o filho de Jessé, chamado Davi, toca, é um adorador de Deus. Então eles buscavam Davi, e quando Davi chegava e tocava e cantava, o espírito maligno saía de Saul, e a Bíblia diz que ele ficava calmo, ele ficava tranquilo. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi, ele tinha um entendimento extraordinário sobre as coisas de Deus, as coisas celestes de Deus. Davi sabia que Deus habita no meio do louvor. Ora, se Deus habita no meio do louvor, então Davi devia pensar assim: então não importa, não interessa se é maligno, se não é, eu vou tocar, eu vou adorar o Senhor, e aonde está a presença de Deus, o mal tem que sair, o mal tem que fugir. Mas não tinha um nome, irmãos, para expulsar. Não tinha alguém que dizia assim: olha, sai em meu nome, porque eu tenho autoridade, eu tenho legalidade para fazer Satanás cair por terra. Não havia, porque mesmo aqueles homens que Deus levantou para fazer a diferença nessa terra, não havia neles autoridades em si mesmo e poder em si mesmo para expelir demônio, para expulsar demônio, porque todos eram pecadores. O apóstolo Paulo, ele diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, todos eram pecadores. Mas um dia acontece uma coisa tremenda. Jesus está reunido com seus discípulos, e ele chama os seus discípulos, e então ele assopra o seu espírito sobre os discípulos, e ele fala: vocês vão de aldeia em aldeia, anda por todos os lugares, e em meu nome, disse Jesus, expulsem demônios, todos os demônios, e cure os enfermos. E a Bíblia diz que foi tão tremendo que os discípulos saíram. No final da tarde eles voltam, se encontram com Jesus, alegres, felizes, regozijando, e disseram para Jesus: Senhor, em teu nome, Senhor, até os demônios nos obedecem. Querido, o que eu quero dizer com isso? Nós perdemos essa essência, nós estamos perdendo essas verdades em nossos corações. Estamos deixando de usar o nome de Jesus contra as mazelas que às vezes é o inimigo que coloca em nossas vidas. Nós estamos deixando de usar o nome de Jesus para curar os enfermos e até as nossas próprias enfermidades. Nós estamos deixando de usar o nome de Jesus para expulsar esses espíritos malignos que tentam nos escravizar nessa terra.
Então, em nome de Jesus Cristo, use o nome de Jesus na sua angústia, use o nome de Jesus na sua tristeza, use o nome de Jesus na sua dor, use o nome de Jesus na sua enfermidade, ou na enfermidade da sua família. Use o nome de Jesus contra a tentação e contra qualquer mazela que vier na sua vida, que não vier do Senhor, seu Deus. Expulse em nome de Jesus. Um dia Jesus estava em uma sinagoga e deram para ele um rolo de um pergaminho do profeta Isaías. E Jesus escolhe um texto para ler, e ele lê e diz assim: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os cativos, e pôr em liberdade os oprimidos. Fecha o rolo de pergaminho e ele diz: hoje se cumpriu esta palavra. O livro de João, capítulo 3, versículo 8, 1 João diz que isso que manifestou o Filho do Homem, para desfazer todas as obras de Satanás. Amém, irmãos? Jesus, quando nós chegamos no versículo 11, Jesus está pregando, e Jesus olha e vê uma mulher possessa de espírito de enfermidade. Eu quero que os irmãos se atentem para o que nós estamos ensinando, estamos mostrando aqui, porque pode abrir a sua visão espiritual para você enxergar algumas coisas na sua vida e mudar o seu conceito, a sua forma de caminhar com Cristo, de vivenciar as coisas espirituais. De repente Jesus para o seu discurso, para o seu ensino, a sua pregação, e nos ensina uma coisa que nós precisamos aprender, que nós negligenciamos, que muitas vezes nós não damos atenção, que muitas vezes nós não buscamos. Queremos dons de todo quanto é tipo. Queremos dom para curar enfermo, queremos dom para isso, queremos graça de Deus para louvar, para pregar, para tudo. Mas nós deixamos de buscar talvez um dos dons mais importantes para nós. Como servo de Deus, como que aquele que está para servir a Deus, que é o dom de discernimento. Às vezes nós oramos por problema que é para levar para médico, e às vezes levamos para o médico problema que é para nós orarmos e resolvermos em nome de Jesus Cristo. Jesus sabia discernir os problemas. A Bíblia diz que ele olha para a mulher e ele vê na mulher que havia espírito de enfermidade nela. E todos esses milagres de Jesus nos traz um ensinamento. E Jesus sabia discernir os problemas, e Jesus nos ensina através dos seus milagres, através das suas maravilhas. A Bíblia diz que Jesus estava em uma casa, ministrando para as pessoas, e uma multidão de pessoas reunida pelo lado de fora. A casa estava cheia, não dava mais para ninguém se aproximar de Jesus. Então 4 homens pegam um amigo que estava acamado, enfermo, paralítico, e colocam em uma cama, e decidem então subir no telhado com a corda e descer essa cama com esse doente, com esse enfermo para Jesus. A Bíblia diz que Jesus fica olhando a fé daqueles homens. Mas Jesus fala uma coisa interessante. Jesus, quando olha para aquele homem, ele discerniu por que aquele homem estava daquele jeito. E ele diz para aquele homem: perdoado estão os seus pecados. O que estava fazendo aquele homem ficar daquele jeito? Jesus estava revelando, eram pecados que ele tinha cometido. Ouça, queridos, o que eu vou dizer: tem pecados que nos adoecem, não somente o nosso corpo físico, que atrofia também a nossa alma, atrofia o nosso espírito.
E Paulo chega a dizer, quando ele está ministrando sobre a ceia, ele diz assim, ó, que existe muitos que estão enfermos e não são poucos os que dormem por causa dos pecados. Até a medicina já diz isso, que quando uma pessoa se autocondena, quando uma pessoa não consegue se libertar de algum trauma, de alguma coisa que ela cometeu, ela começa a ficar triste, ela começa a ficar deprimida e acaba adoecendo, adquirindo doenças e enfermidades que às vezes não é para ter. E Jesus olha para aquele homem e diz assim: filho, tenha bom ânimo, porque os seus pecados foram perdoados. E aí os religiosos olham para Jesus, começam a pensar. No seu pensamento eles não dizem nada, eles começam a pensar, a criticar Jesus, a questionar Jesus, porque Jesus estava dizendo: perdoados estão os seus pecados. E Jesus se volta para aqueles escribas, para aqueles religiosos, e perguntam para ele: qual é mais fácil? Eu dizer para esse homem: perdoados estão os seus pecados, ou pegar sua cama e ir embora? Vocês pensam que eu não sei o que vocês estão pensando? Vocês pensam que eu não sou onisciente, que eu não sou capaz de saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão questionando? Aí Jesus volta para o paralítico e diz: levanta-te, pega o teu leito e anda. O que Jesus nos ensina aqui? Jesus nos mostra que há enfermidade de natureza pecaminosa. Quem sabe, filho, filha, você está passando pelo que você está passando. Quem sabe essa dor e essa angústia que você não encontra cura em lugar nenhum. Quem sabe um dia você não tratou as coisas santas e espirituais de Deus como coisas profanas. Quem sabe você ainda não se aproximou de Deus e se prostrou diante dele para pedir perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que tudo que nós plantarmos, nós vamos colher um dia. Então, se você planta pecado, você vai colher a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ela não está dizendo de uma morte física, ela está dizendo de uma morte espiritual. A Bíblia diz que o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. No livro de Isaías, o povo começa a lamentar e murmurar de Deus, começa a reclamar e dizer que Deus não ouvia mais as suas orações, que Deus estava com seus ouvidos tapados e as suas mãos encolhidas. E Deus brada e diz assim: não é nada disso. Os meus ouvidos não estão tapados, os meus ouvidos não estão blindados, minhas mãos não estão encolhidas. São os seus pecados que fazem diferença entre mim e vocês. Fuja do pecado, se afaste do pecado, saia daquilo que te leva a se afastar de Deus. Um dia Jesus está caminhando com seus discípulos e eles avistam um homem, e a Bíblia diz que aquele homem era cego de nascença. Aí os discípulos estavam aprendendo que tem pecado que é por causa, que tem enfermidade que é por causa do pecado. E eles perguntam para Jesus: e aquele ali, Senhor? Quem é que pecou? Foi ele que pecou? Ou foi os pais dele que pecaram? E Jesus disse: nem foi ele, nem foi os pais deles. Eles estão assim porque o Pai permitiu com um propósito, não para fazer ele sofrer, não para fazer ele padecer, porque o Pai Celeste sabia que hoje eu estaria aqui e o poder da sua glória se manifestaria na vida dele, e o nome de Deus seria glorificado.
Então esse pecado não é por causa, então essa enfermidade, essa cegueira não é por causa do pecado dos seus pais ou o pecado dele, é para que se manifestasse a glória de Deus. Ei, querido, nós precisamos aprender uma coisa urgentemente. Deus, Ele é soberano sobre tudo e todas as coisas. Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e tudo está nu diante dos seus olhos, diante dos olhos daquele que um dia nós vamos prestar conta. Então não há como fugir de Deus, não há como esconder de Deus. Se aproxima do Senhor, se aproxima do Rei da Glória, para que a sua história possa ser mudada. Querido, tem enfermidades que é proveniente de pecados. Tem enfermidades que é para você buscar a cura, para que o seu Deus, o Deus vivo de Israel, possa ser glorificado através da sua vida. Mas Jesus nos mostra aqui que tem enfermidade que são causadas por espíritos de enfermidades. Sabe que tem pessoas que vivem a sua vida como se Jesus nunca mais fosse voltar. Aliás, pensa que o céu é irreal, que o céu é uma invenção, o inferno eles desdenham, porque não acredita que existe o céu, nem muito menos o inferno. Mas a Bíblia nos garante que o inferno existe assim como o céu, e o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, e ele vai fazer de tudo para arrastar a maioria das pessoas que eles conseguir, para levar com ele para esse inferno de eternidade. Por isso, quando nós olhamos para o nosso redor, nós vemos um monte de pessoas vivendo uma vida encurvada, como essa mulher, como uma vida opressa, uma vida sem paz, uma vida sem esperança, sem alegria, sem perspectiva, sem sonhos. Vive uma vida de tormentos, de dores, de insônia, sofrendo todas as mazelas que Satanás decide colocar sobre o seu corpo. São dominadas às vezes pelos vícios, porque não consegue visualizar as coisas espirituais de Deus e tomar posse delas na sua vida, para que a sua história possa ser mudada. E Satanás aproveita dessa situação e trata muitas pessoas como lixo, onde ele possa jogar, como uma lixeira, onde ele possa jogar o seu lixo. Mas eu venho aqui em nome de Jesus Cristo de Nazaré dizer para você: não confunda nunca a aflição, não confunda nunca passar por aflição, como Jesus falou lá no livro de João, com permanecer na aflição a vida toda. Não confunda, porque muitas vezes nós já estamos confundindo essa palavra. Jesus disse que nós passaremos pela aflição. Passar, irmãos, é passar, é deixar de lado, é continuar. E muitas vezes estamos vivendo uma vida de aflição, a vida inteira, a nossa vida inteira. Jesus disse que nós passaríamos pelas aflições, mas Ele nunca disse que nós seríamos sucumbido, derrotado pelas aflições. Ele nunca disse isso. Ele disse: tem bom ânimo, porque eu venci. Ora, se Jesus Cristo venceu, nele nós venceremos também, porque Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Paulo diz que nós podemos passar por luta, sim, nós podemos passar por adversidade, sim, porque Cristo nos fortalecerá. E nesse Paulo fala de muitas mazelas, mas ele diz: mas Cristo nos fortalecerá.
Querido, mesmo Jesus que estava lá naquela sinagoga, Ele está hoje aqui nesse lugar. Creia que se Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus te colocou para ouvir essa live, é porque Deus tem um propósito de mudança na sua vida, de restabelecer, de curar você, de libertar você e dar a você uma nova perspectiva de vida, tirar você dessa escravidão, tirar você desse lugar que às vezes você não encontra força para sair, mas o Espírito de Deus está aqui nesta noite, e Ele te dará força, e Ele te fortalecerá, e Ele vai fazer você abrir a sua visão, para você ter uma visão mais ampla, e enxergar o poder de Jesus Cristo na sua vida, para que Jesus te liberte, te cura. É interessante que no versículo 12, versículo 13, Jesus chama aquela mulher, e aquela mulher ouve a sua voz e ela vem. E Jesus olha para aquela mulher e diz: estás livres, estás livre da tua enfermidade. E Jesus desce da tribuna e vai até aquela mulher e coloca as mãos sobre ela. 18 anos, encurvada. E a Bíblia diz que ela rapidamente se ergue, glorificando o nome de Jesus. Você pode até dizer: pastor, já faz tanto tempo que eu vivo essa vida, que eu estou desse jeito, já estou perdendo a esperança, já não sei mais o que fazer. Às vezes a escravidão, ela faz isso com as pessoas, faz elas se acostumarem com as suas dores, às vezes faz elas se acostumar com as suas mazelas, com os seus problemas, com a sua dificuldade. E essas pessoas às vezes vai pensando que aquilo é normal, e passa dias após dias vivendo aquilo. Eu quero excitar o seu coração e a sua alma nessa noite a buscar uma saída para a sua vida em Cristo Jesus. Por isso que é comum, às vezes você vê a pessoa, ela sente uma dor na perna, logo ela arruma uma muletinha, uma coisa, e vai convivendo com aquela dor na perna. Aí é uma dor na coluna, e ele aprende a andar meio torto, porque ele torto, a coluna para de doer. Aí dorme torto, às vezes dorme de mau jeito, às vezes tem que dormir no chão, porque vai acostumando com aquilo. Ei, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela mulher vivia há 18 anos dentro de uma igreja, frequentando uma sinagoga. Todo mundo devia conhecer essa mulher, todo mundo devia conversar com ela, olhar para ela, às vezes orar por ela, às vezes ministrar sobre a vida dela, quem sabe compartilhar alguns momentos com ela. E pensavam que aquilo era tudo normal na vida dela. Eu imagino que até aquela mulher já achava que era normal aquilo que estava acontecendo na vida dela. E Jesus disse que todo aquele que procurar Jesus, todo aquele que for até Ele, Ele de maneira nenhuma lançará fora. Essa é a grande oportunidade de você ir até Jesus, pedir socorro ao Senhor, e Ele vai dar a resposta que você está esperando tanto tempo na sua vida. Sabe, querido, está na hora de nós mudarmos, irmãos, como igreja, pedir discernimento a Deus, porque a igreja do século 21 se tornou uma igreja de entretenimento, uma igreja morna, opaca, uma igreja sem vida, sem poder. Não usamos mais o nome de Jesus com a eficácia que Ele tem, com o poder que Ele tem. Às vezes eu penso que nós estamos tornando mais coach do que discípulo de Jesus. Pode ser uma loucura, mas eu sonho com uma igreja viva, que aonde ela chega e quando ela chega, o mal tem que partir,
porque a glória de Deus estará sobre ela. Quando louvamos, o mal tem que fugir. Sabe por quê? Porque Deus habita nos louvores, e onde Deus está, as trevas têm que desaparecer. Jesus cura aquela irmã. Olha o que acontece. Olha se isso não é muitas vezes parecido conosco. Jesus cura aquela irmã, cura aquela mulher, e os religiosos e aquelas autoridades começam a criticar, a argumentar e justificar o injustificável. E eles começam a dizer assim, ele começa a dizer assim: hoje não é dia de cura e libertação, hoje não é culto de cura e libertação, culto de cura e libertação é só domingo, é só quinta-feira, é só sexta-feira. Às vezes nós agimos dessa forma, porque nós tratamos as coisas de Deus, às vezes colocando dias e colocamos hora, aí nós dizemos: ó, vem para o culto de quinta, porque no culto de quinta Jesus cura, liberta. Não vem para o culto de domingo, porque o culto de domingo é um culto da família, é um culto light. Nós ministramos uma palavra mais light, uma palavra para agradar os ouvidos dos visitantes. Irmão, o que nós estamos nos tornando? Aliás, nós não mudamos nada em relação a esses fariseus e a esses escribas, que no versículo 15 a 17, eles dizem assim, ó, e disseram, Jesus disse: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou a sua jumenta para levar a beber? Por que motivo eu não deveria livrar essa mulher do cativeiro num dia de sábado? Porque ele estava dizendo: sábado não é dia de se curar. Você pode vir de segunda até sexta-feira para ser curado, mas no sábado não é dia de se curar. E Jesus está dizendo: vocês são hipócritas. Por isso aqui nós não temos um dia onde Jesus cura, liberta e salva, porque nós acreditamos que todos os dias são dias de ensinar, e que todos os dias são dias onde Jesus cura, liberta e salva. Nós precisamos deixar de ser religiosos. Quero dizer uma coisa para todos vocês que estão me ouvindo nesta noite. Se você está procurando uma igreja que está preocupada somente com o lado social, não que a igreja não deva preocupar com o lado social, que nós também preocupamos aqui, mas uma igreja que só pensa no lado social, só pensa na aparência, como vai agradar os ouvintes, principalmente aqueles ouvintes que têm poder aquisitivo maior. Se você procura uma igreja assim, uma igreja de religião, uma igreja que ministra mais a placa do que o Jesus Cristo, que cura, salva e liberta, uma igreja que estabelece dias para Jesus curar, salvar e libertar, então põe amor nas minhas palavras, essa não é a igreja certa para você. Porque aqui tem um povo que Deus está preparando com uma chama do Espírito Santo acesa dentro da alma, que sonha ser cheio do Espírito Santo e que busca ser cheio do Espírito Santo e tem paixão na alma, no Espírito, por vida, por pessoas, e um só desejo no coração: fazer a vontade daquele que um dia nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui, nesse lugar, nós nunca vamos esquecer que um dia Jesus nos encontrou curvado, como essa mulher, colocou a mão sobre nós, ministrou, nos libertou, levantou a nossa cabeça e nos chamou de filho. Não estamos mais debaixo do jugo de Satanás. Aqui nós não estamos mais debaixo do jugo da religião e dos religiosos. Nós pertencemos aqui a um reino eterno de glória, que foi preparado antes da fundação do mundo.
Ouça, filho, filha que me ouve. Se você quer ser verdadeiramente livre, eu te faço um convite nessa noite. Vai até Jesus. Coloque a tua cruz. E siga Jesus. Siga Jesus. Deixa Jesus fazer morada na sua vida. De uma vez por todas, deixa Ele ser Senhor da sua vida. De uma forma que ninguém possa penetrar mais na sua alma e no seu espírito e te escravizar. Deixa Jesus dominar a sua vida. Busque ser e não ter. Porque você ter sem ser é escandaloso. Sirva a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode oferecer para você. Não venha para receber, mas venha porque você já recebeu lá na cruz do Calvário. Há um lugar preparado para todos nós. Um lugar inexplicável, onde os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Chega. Chega de escravidão. Chega de viver uma vida prostrado, encurvado. Chega. Está na hora de levantar a cabeça. Está na hora de olhar para Jesus. Pai, eu não conheço o coração dela, nem o coração dele, Senhor. Mas o Senhor conhece não só o coração, como a intenção desse coração. Ouça a oração dela, Senhor. Ouça a oração dele, Pai. Impõe as suas mãos sobre eles. Liberte-os, ó Deus, das amarras. Liberte-os, Senhor, dos vícios. Liberte-os, ó Deus, da escravidão. Afasta delas o poder do inimigo, para que elas possam caminhar, Senhor, de glória em glória e de vitória em vitória. Tu és o Rei da glória. E o Senhor sabe, Espírito Santo, que nós não podemos fazer sozinhos. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Em nome de Cristo Jesus nós colocamos, Pai, essas pessoas diante do Senhor. Depositamos no Teu altar e clamamos, ó Deus, o Teu amor. Clamamos o Teu perdão e a Tua misericórdia. E que tudo seja para a glória e honra do Teu nome. Obrigado, meu Deus, por este momento, por este culto, pelos Seus cuidados. Obrigado em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça e a paz, Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do pneuma de Deus seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.